cilindro e cone, certo? Cilindro e cone. Tudo que eu fizer para o cilindro, eu vou fazer para o cone, tá? Tranquilos? Pessoal, o que é o cilindro? O cilindro me lembra muito o que a gente viu na aula passada, que é o prisma. O prisma tem uma área, não é? E tem uma altura, certo? O cilindro é a mesma coisa, só que essa área é uma área circular, que não se enquadra nos prismas, tá? Então eu vou ter uma área circular e eu vou subir ela, vai ter a mesma área circular lá em cima. Então a gente vai desenhar dois planos aqui, ó, para ver o que é um cilindro. Aqui eu tenho um plano e lá embaixo eu tenho outro plano, certo? A base, a gente vai chamar de base, né? A base circular que eu tiver aqui, eu vou ter a base circular do mesmo tamanho no outro plano. Observe que elas não estão alinhadas, daí a gente vai entrar numa classificação de cilindro oblíquo e cilindro reto, certo? Então eu tenho lá uma base circular e outra aqui. Se eu pegar o centro do círculo lá de cima e o centro do círculo daqui de baixo, eu vou ter uma linha imaginária que é chamado de eixo do cilindro, ó. Pessoal, aqui eu tenho o eixo do cilindro, certo? Tranquilos? E cada ponto da circunferência de cima vai se ligar com uma reta paralela a esse eixo com os pontos do círculo lá embaixo. Então o que vai acontecer? Aqui que vai formar o meu cilindro, certo? Observe que esses planos são paralelos. Ó, todos os pontos da circunferência vai ter linhas paralelas que vão se ligar na circunferência lá de cima. No meu desenho parece que a circunferência de cima está maior, eu só vou reduzir um pouquinho, certo? Tranquilos? Aqui eu tenho um cilindro, tá? Bom, não é o cilindro que a gente costuma ver. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com um cilindro reto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, primeira coisa, o que acontece? Nós temos a área circular, é lógico que esse círculo tem um raio, tá? Tanto lá embaixo como aqui em cima vai ser o mesmo, né? Então eu vou botar aqui um R, nós temos o raio, certo? A altura do cilindro, pessoal, observe que o meu cilindro está torto ali, mas a altura sempre se mede perpendicular ao chão, de uma maneira bem popular, a altura sempre é perpendicular ao chão. Eu, por exemplo, eu tenho 1,75 m. Como é que eu vou medir? Não, na hora de me medir eu não vou ficar inclinado assim, vai dar menos, né? Eu tenho que ficar retinho para fazer a medida da minha altura. Então a medida sempre vai ser o que? A altura do plano que está a base de cima e o plano da base de baixo de maneira perpendicular. Então isso aqui é a altura sem nenhuma novidade para nós, certo? Ah, mas espera aí, mas se o cilindro ele está torto, vamos usar esse termo nesse momento, não é? Essa é a altura. Como é que seria essa altura torta? É chamado de geratriz. Então esta medida aqui, ó, que une um ponto da circunferência de baixo com a de cima, é chamado de geratriz. Vou botar um Gzinho aqui, eu vou chamar de geratriz. Tá? Algum problema até aí? Não, né? Tranquilo? E eu posso classificar o cilindro. Vou botar aqui, classificação. Classificação. Se aparecer alguma coisa no material que eu não comentei, você fala, ó, isso aqui. Aí eu venho e coloco no quadro aqui. Pessoal, o cilindro ele pode ser oblíquo. A gente já viu nos prismas, o que é o prisma oblíquo? Aquele que está torto, né? Tranquilos? Então, o que seria um cilindro oblíquo? Olha só, eu tenho a base de cima, não está de encontro com a base de baixo. Mas vamos definir uma coisa mais genérica, né? Vou botar aqui, ó, quando o eixo do cilindro, ó, que une o centro da base de cima com o centro da base de baixo, está formando aqui com a base, com a horizontal, um ângulo alfa menor do que 90. Daí eu tenho o cilindro, que é o cilindro oblíquo. O cilindro reto, que é o que vai aparecer na prova do Enem, vai ser um cilindro reto, né? O que seria um cilindro reto? Pessoal, o cilindro reto, ó, eu tenho a base aqui e a outra base aqui, ó. Observe que está bem uma em cima da outra, certo? Tranquilos? Esse eixo aqui, ó, o eixo vai pegar de centro a centro, ó. Observe que o eixo ele está perpendicular ao chão. Daí nós temos o cilindro reto, certo? Então, por definição, o que é um cilindro? Eu vou ter base circular embaixo
e em cima, em outro plano. Não precisa estar alinhado, pode estar desalinhado, tá? Tranquilos? Todos os pontos dessa circunferência vai ligar com todos os pontos da circunferência de baixo. Essa distância desses pontos é a geratriz, tranquilos? E a altura é a altura entre os dois planos onde está as duas bases. Claro, quando o cilindro é reto, olha só, que medida é essa aqui, pessoal? Que medida é essa aqui? É a altura do cilindro, porque aqui está o plano da base de cima e aqui o plano da base de baixo. Mas também é a geratriz, ó. Quando a altura é igual à geratriz, nós temos aí que o cilindro é o cilindro reto. Tranquilos? Vamos fazer a mesma coisa para o cone, tá? Como eu falei para vocês, não se aprende os dois juntos. Eu acho que vale a pena. Espero que vocês concordem comigo até o final da aula. Pessoal, o que seria um cone? Um cone também vai ter uma base circular na base de baixo, só que só vai ter uma base. Em cima, no outro plano, ele vai ter um ponto. Esse ponto vai ser chamado de vértice. Então a diferença é justamente essa. Ó. Vou pegar aqui um plano e outro plano. Esses planos são paralelos, tá? E outro plano aqui embaixo paralelo. Tá? A ideia é vocês compararem um com o outro. Eu vou ter uma base circular na parte de baixo, certo? E eu vou ter um ponto na base de cima. Vou botar aqui um ponto aqui. Esse ponto eu vou chamar de V, que é o vértice, tá? Eu vou ter esse ponto aqui. Se eu unir esse ponto do plano de cima com o centro da circunferência embaixo, isso aqui é o meu eixo do cone. Olha só, eu tenho o eixo do cone, certo? Tranquilos? E o que vai ser? No caso do cilindro, eu vou unir todos os pontos da circunferência com todos os pontos da circunferência de baixo. Mas eu não tenho a circunferência lá em cima, eu tenho um ponto. Então esse ponto vai unir, vai ter retas que vão chegar em todos os pontos da circunferência da parte de baixo. Então teria algo desse tipo assim, ó, algo desse tipo assim, ó. Certo? Observe que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o cilindro tem a base circular e ele sobe uniforme até a parte de cima, e o cone tem a base circular e ele vai afunilando, ele vai afinando até chegar num ponto, que esse ponto é o vértice, certo? Qual é a altura do cone? Pessoal, a altura do cilindro é a altura onde estão as duas bases, o plano das duas bases. Aqui não vai ser diferente, vai ser da base de baixo com o vértice na parte de cima. Isso aqui é a minha altura. Aí essa altura torta aqui, essa medida torta aqui, isso aqui é a minha geratriz. É o mesmo nome, tranquilos? É a geratriz. Beleza? Entenderam bem? Observe aqui que eu posso ter o cone torto, que é o oblíquo, e eu posso ter o cone reto. A classificação é a mesma, tá? Em vez de ter essa base em cima, se eu botar um ponto aqui, vai ter a mesma coisa. Então a classificação do cone, ele pode ser oblíquo. Quando é que vai ser oblíquo? Olha só, ele vai ter a base embaixo, ó, vai ter a base circular e o ponto não está alinhado com o centro, está para cá, por exemplo. Olha só o que vai acontecer. Aqui eu tenho, vou botar pontilhadinho para representar que é a parte de trás lá, eu tenho o cone oblíquo, tá? Como é que eu defini o cilindro oblíquo? Quando o eixo do cilindro forma um ângulo com a horizontal que não é 90 graus. Aqui eu vou ter do centro da base até o vértice, eu vou ter o eixo do cone. Se formar um ângulo que não é 90 graus com a horizontal, eu posso dizer que isto é um cone oblíquo. E o que vai ser o cone reto? Da mesma maneira que o cilindro é reto, quando o eixo do cilindro forma 90 graus com o chão, o cone vai ser a mesma coisa. Então vou ter o cone reto. Vocês não estão achando muito parecido, né? Tá? O cone vai ser reto nesta situação aqui, ó. Olha só. O cone vai ser reto. Aqui, ó, eu tenho o centro. E aqui é o eixo do cone, ó, do vértice até o centro aqui eu tenho o eixo do cone, ó, até o vértice. Quando o eixo do cone formar 90 graus com o chão, vamos dizer assim,
eu tenho que é um cone reto, quando for 90 graus, Bom, aqui eu tirei uma relação, que quando o cilindro é reto, a altura é igual à geratriz. Só que no cone não vai ser. Por quê? Porque a altura é reta e a geratriz, mesmo ele estando reto, a geratriz vai ser inclinada. Então eu vou aumentar aqui, ó, só para não ficar arriscado, para vocês enxergarem bem. Eu vou fazer um cone maior, para vocês poderem enxergar. Aqui eu tenho o cone, certo? Lá na base é uma circunferência. Se é uma circunferência, eu tenho um raio, que é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Aqui eu tenho um raio. Como é que chama essa parte inclinada aqui? É chamado de geratriz. E a altura, pessoal? A altura é da base até o vértice, de maneira perpendicular. Então aqui eu tenho a minha altura. Observe o que apareceu aqui. Apareceu um triângulo, ó. Formou um triângulo aqui que eu posso achar uma relação. E esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, então é um triângulo retângulo. Aqui a gente vê como é importante a geometria plana ser forte para a gente aprender a espacial, tá? Eu mesmo, no decorrer do delta, eu sempre me perguntei por que eu aprofundo demais a geometria plana, tá? Eu reduzi um monte, tá? Hoje nós temos 9 aulas de geometria plana, se eu não me engano era o 13, tá? De 13 eu fiz 9, era muito mais detalhado. Daí eu comecei assim, pô, mas daqui a pouco a gente está vendo demais, tá? Então, justamente para a gente chegar nesse ponto, começar a entender. Então, que relação que existe da geratriz e altura? Aqui a geratriz é igual à altura, tá? Provei aqui para vocês. Por quê? Porque elas estão paralelas. Mas aqui a altura e a geratriz não estão paralelas. A relação é de um triângulo retângulo, que daí a gente aplica o que é Pitágoras, né? A gente tem que a geratriz é a hipotenusa, que é o lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus, e a altura e o raio são os catetos. Eu posso dizer que a geratriz ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ó. Daqui eu tirei uma relação. Então a relação que existe de geratriz e altura é essa formulazinha aí, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Tranquilos? Tá? Agora a gente vai ver o que seria um cilindro de revolução e o que é um cone de revolução, tá? Para a gente poder entender, quando se fala que se tem um sólido de revolução, é porque é uma figura plana que tu vai girar e vai se transformar nesse sólido. Tá? Qual é a figura plana que eu girando se transforma num cilindro? Qual é a figura plana que eu giro e me transforma num cone? Tá? Para a gente entender isso na prática, eu vou fazer uma analogia, porque eu vou falar de uma coisa que existe, mas a gente não vai estudar, certo? Quando a gente vai fazer, na nossa região a gente chama fazer uma batida, tá? Aí para o resto do Brasil eu acho que é o mais comum fazer uma vitamina, tá? Que é leite, frutas, tá? Cereais, tá? Então quando a gente liga o liquidificador, a gente observa que com o giro da hélice cria dentro do liquidificador um buraco lá dentro do líquido, quando a hélice está girando. Eu acho que todo mundo já observou isso, tá? Se eu conseguisse cortar o liquidificador de maneira longitudinal, assim, ó, de maneira longitudinal e continuasse vendo esse buraco lá dentro, ele teria o formato de uma parábola, certo? Então o liquidificador é assim, eu vou apagar, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, o liquidificador, o copo do liquidificador está aqui, a hélice está lá no fundo, quando tu gira ele faz algo desse tipo assim, não faz algo desse tipo? Isso aqui é uma parábola. Só que isso aqui eu estou desenhando no plano. Quando a gente vê no espaço, esta parábola ela está girando, certo? E esse buraco que é formado aqui, esse buraco é no formato próximo disso que eu fiz, é uma paraboloide, tá? Então a paraboloide a gente não vai estudar, mas só para vocês verem que existe. Ou seja, através de uma parábola eu girei e criei uma paraboloide, tá? Vê se vocês conseguem entender isso. Se eu pegar um palitinho, tá? Aqui no sul a gente tem os espetinhos, dá para fazer o churrasco, né? Um pedacinho de madeira assim fininho, né? E recortar uma circunferência e colar esse espetinho na circunferência. E pegar esse palitinho aqui, botar numa furadeira, por exemplo, e ligar a furadeira. Esse palitinho vai girar e o que vai acontecer com essa circunferência?
ela vai criar uma figura espacial. Que figura espacial vai ser essa? Uma esfera. Se alguém conseguir enxergar isso, já é muito legal, porque a gente vai ver agora. Se não enxergou, não tem problema nenhum, tá? Se eu girar isso aqui no espaço, o que vai acontecer? Eu vou ter o círculo aqui, eu vou ter o círculo aqui, eu vou ter o círculo aqui, ó, tá? Em toda a volta, e vai me criar um globo ali, vai me criar uma esfera, beleza? Isso seria um sólido de revolução. Então a gente vai tentar fazer o que seria o cilindro de revolução. Cilindro de revolução. E o que seria o cone de revolução? Cone de revolução. Tá? Bom, esses sólidos, eles fazem parte do nosso dia a dia, tá? Muitas coisas na nossa vida são cilíndricas, são cônicas, né? Assim, o exemplo mais clássico de cone, tá? É aquele chapeuzinho de palhaço típico de festa de aniversário, tá? Né? Os cones que são colocados quando tem uma obra no meio da rua, se coloca cones, formato de cone, tá? Já caiu no Enem, Enem muito antigo, isso aí não cai mais, tá? Não se empolgue com o que eu vou falar agora, tá? Caiu uma vez. Qual é o formato do sólido quando se tem um guarda-chuva semi-aberto? Um guarda-chuva tem esse formato aqui, ó, que é o cabo do guarda-chuva, né? Qual era a resposta? Cone, tá? Então isso não cai mais, tá? Mas são coisas que estão ligadas no nosso dia a dia, tá? O cilindro, a gente tem aqui várias coisas cilíndricas, né? Pode ser um cano numa instalação hidráulica, é um cilindro, né? A gente precisa fazer um cálculo, tá? Uma coisa que mudou da minha geração para vocês, na minha época, eu não sei, acho que não tem mais, era lata de óleo, comprar óleo em lata no formato cilíndrico, né? Hoje é uma garrafinha, né? A maior parte dos óleos é em formato de garrafa, mas a gente tem ainda embalagem de milho enlatado, mais oval, né? Mais elíptica, né? A base, né? Mas a gente tem assim, lata de óleo, lata de milho, lata de ervilha, ainda do formato de cilindro, né? Então são algumas coisas para lembrar vocês, tá? Então como que eu vou pegar uma figura plana, vou girar e vou criar um cilindro? A história do palitinho lá, do espetinho. Peguei o espetinho aqui, ó, peguei o espetinho e eu vou colar nesse espetinho um retângulo, tá? Mais ou menos como se fosse uma bandeirinha. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Prestaram atenção ou não? Beleza? O que vai acontecer quando eu botar a furadeira aqui e girar? Esse ponto aqui, ó, esse ponto daqui de cima, vê se ele não vai passar aqui, ó, ele vai fazer lá em cima uma circunferência. Esse ponto externo, ele vai vir para cá e vai passar lá pela parte de trás. Concorda comigo ou não? Da mesma maneira que o ponto daqui de baixo vai fazer a mesma coisa, vai vir para cá, ó, e vai fazer a volta lá por trás, tá? O ponto do meio vai fazer a mesma coisa, vai vir para cá e vai fazer a volta lá por trás. Observe o que formou. Formou um cilindro, consegue enxergar isso? Tá? Outra maneira de enxergar é o seguinte, ó, tá a bandeirinha aqui. Vamos supor que eu vou girar em câmera lenta para vocês poderem ver. Quando eu girar essa bandeirinha, vai ter outro momento que ela vai estar nesta posição. Vê se vocês conseguem enxergar. Daqui a pouco ela vai estar nesta posição. E assim tu vai girando, ela vai estando em posições diferentes. Daqui a pouco ela vai estar nesta posição. Daqui a pouco ela vai estar nesta posição. E assim vai indo, ó. Vê se vocês conseguem enxergar na hora do giro, tá? Isso aqui me lembra muito porta de banco. A porta de banco, né, ela tem esse formato assim, ó. Uma porta de banco, tá? Bom, e o que acontece? Mas isso aqui não dá para ver direitinho, que girando vai dar um cilindro. Mas a gente vê às vezes em desenho animado, passa e aquilo fica girando em alta velocidade. Então se essa porta de banco girasse em alta velocidade, o que a gente iria ver? Essas pontas fariam algo desse tipo, assim, ó, lá por trás, e a gente teria o formato de um cilindro também, certo? Paletas de direcionamento de água também. Paletas de direcionamento, isso, tá?
onde passa água, né? Umas mini turbinas, né? Tá? Então o que acontece? E o cone? Pessoal, o cone praticamente é o mesmo cilindro, só que o cilindro ele tem uma área da base e lá em cima ele vai de maneira uniforme até a parte de cima. Já o cone, essa mesma área circular, ela vai afunilando, ela vai afinando. Então o que acontece aqui? Na hora de fazer o prisma de revolução, no fim eu risquei demais, né? Seria assim, ó. Seria isso aqui. E ele faria aqui a revolução criando... Pô, ficou mais feio ainda, né? Criando um cilindro. Para o cone, o que eu teria que fazer? Pessoal, a parte de baixo igual, para girar e fazer essa base circular, exatamente igual, mesmo raio, vamos dizer assim. Só que a parte de cima tem que chegar a zero. Então teria que ser o quê? Teria que ser uma bandeirinha tipo um triângulo lá. Vê se vocês enxergam essa parte aqui. Já que essa parte mais externa faria esse movimento para cá e pontilhadinho na parte de trás, porque não vai aparecer. Aqui no meio faria uma distância menor, ó, né? Até que o ponto lá de cima chegaria a zero, né? Daria um ponto só. Então aqui eu teria o cone de revolução. Beleza? Fale. Esse é igual aquele exercício da árvore de Natal, né? Ah, aqui, ó. Tá? A colega aqui fez aqui. Tem um exercício do Enem da árvore de Natal, né? Só que eu não me lembro dele como é que ele é. Tá? A colega fez aqui, ó, uma bandeirinha. Tá? O pessoal de casa vê. Pô, o amarelo vou ter que fazer aqui em cima do meu corpo aqui para tentar. Tá? Teria que. Não tem velocidade suficiente, né? Mas. Dá pra ter uma ideia. Dá para ter uma ideia, né? Teria que ser uma velocidade muito maior. E eu vou e volto, né? Teria que ficar sempre girando para o mesmo lado, tá? Mas seria exatamente isso aqui. E se dobrar aqui, ó, né? Recortasse aqui, teria o caso do cone. Daqui a pouco eu pego umas folhas e a gente faz um... Mostra para vocês aqui. Tá bem? Tá? Posso apagar o quadro aqui, que agora a gente vai para o cone reto e o cilindro reto, que é o que a gente vai estudar. O que a gente vai estudar é o cilindro reto e o cone reto agora, tá? Que é o que vai aparecer nos exercícios. A questão do cilindro na prova do Enem pode ser um silo, tá? O silo que vai armazenar lá arroz, farelo, né? Pode ser no formato cilíndrico e lá em cima ser um cone, tá? Então é bem o estilo de silos, tá? O cone também pode ser uma casquinha de sorvete, né? E o sorvete ser uma semisfera, tá? Então tem exercícios que tentam encaixar esses sólidos. Às vezes é do próprio volume essas de cilindro. O que é? Às vezes é do próprio volume essas de cilindro. Sim. Agora a gente vai estudar a área lateral, o volume, tá? Pessoal, a gente vai estudar agora o cilindro reto e o cone reto. Essa aula é triboa, assim, é bem tranquila, assim, né? Na segunda-feira a gente vai ver uma mais pesada, que é pirâmides. Apaguei cone aqui, não precisava. Então agora a gente vai ver o cilindro reto, que a gente já sabe o que é, né? Cilindro reto. E vamos ver o cone reto. Cone reto, certo? O cilindro reto, o que pode impedir no cilindro? A área das tampas, que são das bases, área lateral, que é da volta, e volume. São as três coisas que a gente vai estudar agora. Então aqui eu tenho um cilindro. Como a base é circular, eu tenho um raio aqui, ó. Eu tenho um raio aqui no fundo, ó. Eu tenho um raio. E aqui eu tenho altura. Aqui eu tenho
a altura, certo? Para a gente estudar isso, eu vou pegar aqui uma folha para mostrar para vocês o que seria um cilindro, tá? O pessoal daqui, tá aqui eu estou numa posição legal com o pessoal de casa também e o pessoal daqui consegue enxergar, né? Pessoal, o que é um cilindro? Se pegasse aqui cola escolar, né? Eu pegasse aqui a borda da folha aqui, ó, passasse a cola aqui e fizesse isso aqui, ó, que formato queria ficar aqui, ó? Observe, um cilindro. Por que é um cilindro? Porque a base é circular. Vou botar aqui no meu blusão aqui para aparecer melhor, tá? Chega um pouco mais perto aqui para vocês. Olha só, então aqui eu tenho a base circular aqui, do outro lado a mesma base circular, tá? Eu fiz um cilindro com uma folha, só que ele está sem tampa em cima, sem tampa embaixo. Então está sem a área da base, mas o que seria a área da base? Seria uma circunferência, dá para todo mundo ver. Agora, como é que eu vou saber a área lateral? Tá? Aí vocês vão perguntar assim, para que eu preciso saber a área lateral de um cilindro? Vamos supor que tu tenha um cilindro e tu queira forrar ele com papel contact. Tu tem que saber quanto de papel contact tu vai comprar. Tá? Então o que vai acontecer aqui, para te saber, olha só, para te saber a área lateral, a gente dá um corte no cilindro e abre o cilindro. Observe que o cilindro foi feito com um retângulo. Então a área lateral do cilindro nada mais é do que um retângulo, perfeito? Tranquilos? Então vamos fazer agora aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Eu vou abrir esse cilindro, eu vou cortar ele de maneira longitudinal e abrir ele. Então o cilindro nada mais é do que um retângulo, ó. Todo mundo percebe aqui, ó, um retângulo. Só que quando ele está fechado, a base de baixo é um círculo. Então eu tenho a base de baixo e eu tenho a base de cima, seriam as tampas, né? Que vão ter um raio. Aqui vai ter um raio. Beleza? Tranquilos? Bom, aqui eu tenho a área da base. Área da base. O que seria a área da base? Bom, isso aqui é um círculo, né? A área da base é o que? É πr ao quadrado, certo? Então nós temos aqui que a área da base vai ser πr ao quadrado, beleza? E a área lateral vai ser desse retângulo. A área lateral vai ser desse retângulo. Qual é a área do retângulo? É base vezes altura, beleza? Tranquilo? Base vezes altura. Então vamos ver quanto é que é a base, quanto é que é a altura. A altura do retângulo é a mesma altura do cilindro. Quando eu peguei a folha aqui, e fiz aqui, ó, olha só, a altura do meu retângulo é a própria altura da folha. E esta base da folha vale quanto? Pessoal, observe que quando ele está fechado, a base da folha está colada no contorno da circunferência. Concorda comigo ou não? Eu tirei uma circunferência daqui, certo? O contorno da circunferência é toda ela colada no contorno do meu cilindro aqui. Então, quando eu abrir, esta distância que cola em toda a volta da base, que é um círculo. Então, vai ser o contorno da circunferência. Pessoal, a altura é H, olha lá, a altura é H, e esta base aqui vai ser 2πr. Quem não entendeu, o que é o 2πr? É o contorno dessa circunferência. Porque cada ponto dessa circunferência é colado. Olha lá, eu estou fazendo isso aqui só para mostrar para vocês. Cada ponto da circunferência é colado num ponto lá daquela base, para fechar o cilindro. Tranquilos? Então a área da base é πr ao quadrado. A área lateral, pessoal, a área lateral vai ser base vezes altura. Vou até botar aqui, base vezes altura. A base é 2πr, então a área lateral do cilindro, a base é 2πr vezes h. Essa é a área lateral e esta é a área da base. Área total. É só somar a base mais a lateral. Não, calma, tem duas bases o cilindro. Isso é uma das poucas diferenças que vai ter ali para o cone. O cone só tem uma base, tá? Mas o cilindro tem a base de baixo e tem a base de cima. Se eu vou pintar isso aqui, eu não posso ter tinta para pintar uma base só em um lado e a lateral.
e tem que ter tinta para pintar a tampa também. Então a área total que eu vou ter que ter para comprar uma tinta, por exemplo, numa situação prática, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total vai ser 2 vezes, qual era da base? πr ao quadrado mais 2πrh. Aqui eu tenho a área total. Pessoal, os livros colocam esse 2πr em evidência, daí já fica uma fórmula estranha. Eu acho que a fórmula desta maneira é melhor para deixar no livro de vocês, porque a gente não vai usar essa fórmula pronta. A gente tem que entender para montar na hora do exercício, beleza? Então nós temos que a área total é 2πr ao quadrado mais 2πrh e deu para a bola. Agora a gente precisa aqui só do volume, tá? O volume do cilindro, tá? Como eu falei para vocês, eu acho que eu falei isso na aula passada, tá? A gente viu prismas, tá? Eu acho prismas muito parecido com cilindro. Qual é a diferença de um prisma para um cilindro? Lá eu tenho a base, uma figura plana, e eu vou multiplicar pela altura, eu tenho volume, tá? O cilindro é a mesma coisa, só que a base é circular, daí não se enquadra como prisma. Mas ele tem as bases paralelas, ele tem o valor, o tamanho da base de baixo é o mesmo tamanho da base de cima, fecha tudo igual como se fosse os prismas. Então o volume do cilindro é o mesmo volume do prisma. Qual é o volume do prisma? Área da base vezes a altura. Pessoal, por que é a área da base vezes a altura? Pessoal, na aula passada eu dei uma explicação que se enquadra muito mais no cilindro do que nos prismas. O que é o volume? Pessoal, o volume é o espaço que ocupa, certo? Eu falei na aula passada, eu vou repetir o mesmo exemplo, né? Todo mundo conhece CD ou DVD, que é um disco desse tamanho mais ou menos, tá? Na minha época a gente tinha os LP, que são os discos vinil, são maiores. Se tu tem uma quantidade, o que vai acontecer? Vai ocupar um espaço, tu vai ter que ter um volume para aquele espaço ali. Então, como que se calcula esse volume? Vai depender, se for CD, é menos, se for LP, é mais, não é? Porque é maior. Só que não depende só desta área, depende do empilhamento que eu vou fazer. Eu posso ter LP, né, o vinil, que tem uma área grande, mas eu empilhar poucos, ocupa um espaço. E eu posso ter o CD que é pequeno, uma área pequena, mas ter muitos CDs, daí eu vou empilhar demais. Daí o que eu vou ter? Eu vou ter um volume, que é a área da base vezes a altura. Então o cilindro, imagina o CD, fora da caixa, né? Contar a quantidade que eu tenho para cima, que é a altura, eu tenho o volume que ele ocupa. O prisma é o CD dentro da caixinha. O CD dentro da caixinha daí já é quadrado, né? Então faz a área da base vezes a altura. Então é praticamente a mesma coisa. Então o volume é a área da base vezes a altura. Só que a base do cilindro sempre é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Então o volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Tá? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa para o cone reto. A gente vai desmontar ele também, né? É mais difícil visualizar, só que isso aqui é cobrado no Enem de uma maneira bem mais complicada, não é um cilindro desmontado que cai no Enem, tá? Cai umas coisinhas bem mais chatas, tá? Então a gente aprendendo o básico aqui, depois com raciocínio a gente vai fazendo os exercícios mais complicados. O que seria o cone reto? O cone reto seria isso aqui, ó. Aqui, ó. Chapeuzinho de palhaço, chapeuzinho de aniversário. A gente vai fazer um aqui, vamos tentar fazer um aqui, né? Tá? Ele tem a base circular, olha lá, tem o raio, estou fazendo as mesmas coisas que eu fiz lá, o raio. Aqui eu tenho a altura e esta medida aqui é a minha geratriz, certo? Bom, para mim saber a área da base, tá? Diferente do cilindro reto que eu tenho duas bases, o cone eu tenho uma base só. Quando eu abrir a lateral dele, eu vou ficar com um setor circular. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas o que vai acontecer quando eu abrir esse cone? Eu vou ficar com algo desse tipo aqui. Aqui eu vou ter um setor circular. Pessoal, o que é o setor circular? É aquela fatia de pizza, tá? Bem generosa aqui, um ângulo grande aqui, certo?
Aqui eu tenho a geratriz, que é o raio desse setor circular, e aqui eu vou ter a base. Da mesma maneira, cada ponto da base vai pegar um ponto da base do arco desse setor circular, não é? Então, esse comprimento aqui é o mesmo contorno da circunferência. Vai ser mais difícil fazer com uma folha, mas eu vou me esforçar para mostrar para vocês, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho um raio e a gente acha de maneira bem simples aqui a área da base. Como é um círculo, ó, a área da base é πr ao quadrado, πr ao quadrado. E a área lateral é a área dessa fatia de pizza, desse setor circular, tá? Então vamos construir aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu tentar fazer algo semelhante, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Pessoal, por que esta parte aqui é circular? Ó? Eu poderia imaginar que fosse um triângulo. Peraí que agora fiz bobagem aqui. Deixa eu tentar melhorar aqui. Ah, aqui. Eu não tenho tesoura aqui, vai ser meio no manual. Deixa eu tentar fazer um setor circular. Tu quer tesoura? Tem, ó, tem uma tesoura aqui. O pessoal está preparado aqui. Vamos ver se saiu. Ó, aula de artes. Olha só. Temos o setor circular. Vou botar para o pessoal de casa aqui na frente da minha blusa que é escura. Está aqui o setor circular. Isso é a área lateral de um cone. Vamos ver se dá certo? Vai lá. Se eu colasse aqui, ó, olha só. Se eu colasse aqui, olha só o que aconteceu. Formou o cone, certo? O que acontece aqui? Se olhar na parte de baixo do cone, claro que aqui foi feito sem grandes medidas, né? Eu teria uma circunferência, tá? O pessoal de casa aqui, ó. Olha só, o fundo dele me dá uma circunferência. Então, a base que eu vou ter aqui, ó, esse contorno aqui é o contorno de uma circunferência. Quando eu abro, olha só, o contorno da circunferência é esta curva daqui de baixo. E aqui eu tenho um setor circular. Conseguiram perceber? Tá? Conseguimos fazer mais ou menos aí para vocês terem uma ideia. O problema é achar a área desse setor circular. Então a gente vai entrar numa situação aqui da aula que é o seguinte, ó, tem que calcular essa área do setor circular, tá? Me acompanhe agora. A gente vai fazer da maneira clássica, que dá bastante trabalho, e depois a gente vai ter da nossa maneira, que vai ser um segredo nosso. Vocês vão simplesmente olhar para cá e dizer assim, pô, isso aqui dá tanto. De uma maneira bem simples, tá? Só que, como é que vamos dizer assim, matematicamente não está correto, mas vai dar certo, tá? Eu vou mentir uma coisa para vocês, vocês vão acreditar e vão acertar, tá combinado? Mas antes disso eu vou mostrar da maneira correta, para não dizer, ah, o Fábio ensinou errado. Não, não ensinou errado, eu mostrei da maneira correta, dá um baita trabalho, estou sujeito até a erro, que eu faço isso aqui uma vez por ano, né? Tá? Como é que eu acho essa área aqui? Me acompanhe. Pessoal, aqui esta área, vocês concordam que depende desse ângulo aqui? Quanto mais aberto, maior é essa área, certo? Se esse ângulo aqui, pessoal, se esse ângulo aqui fosse 360 graus, presta atenção, eu teria a área de uma circunferência inteira, que seria πr ao quadrado. Só que o raio da circunferência, seria a geratriz, então πg ao quadrado. Pessoal, esse g é porque é o raio, tá? πr ao quadrado seria 360 graus. Como eu tenho alfa, que não é 360, é uma parte desta área. Então, daí eu vou ter a área lateral que eu quero achar. Beleza? Tranquilos? Então, a área lateral, fazendo aqui a regra de 3, a área lateral seria alfa,
que multiplica πg ao quadrado dividido por 360. Bom, ficou feio isso aí, certo? Tranquilos? Então a gente vai tentar dar uma melhorada nessa fórmula aqui. Outra coisa, nós sabemos que esse arco aqui, ó, esse arco aqui vale 2πr, sendo que esse r é o raio dessa circunferência, ó. Esta curva aqui é o contorno da circunferência. Quando eu fui aí na câmera para o pessoal de casa, aí vocês viram que era uma circunferência a parte de baixo. E quando eu abri, aquele contorno da circunferência é justamente esta borda daqui de baixo. Esta borda daqui de baixo, ela cola certinho no contorno da circunferência, que seria a tampa daqui de baixo. Beleza? Tranquilos? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que esse ângulo, regra de 3, esse ângulo alfa está para 2πr, assim como 360, que é toda a volta, está para quanto? Qual é o contorno de toda a circunferência? 2πr, só que o r da circunferência grande é esse g. Então, ficaria 2πg, tá? Que seria o contorno de toda ela. Certo? Eu vou tirar esse alfa daqui para botar aqui, tá? Para mim me livrar desse alfa aqui. Fazendo uma regra de 3, já vou cortar 2π aqui para me facilitar. Esse alfa vai ser 360 vezes r dividido por g. Olha lá, 360 vezes r, esse g passa dividindo sobre g. Eu vou juntar as duas. Olha só, a minha área lateral, no lugar do alfa eu vou botar 360R sobre G, dividido por 360 que está aqui, certo? Vezes π, vezes G ao quadrado. Corta 360. Esse G ao quadrado é G vezes G. Um do G corta com esse G aqui. Eu acho que a área lateral é igual a RG, vou botar assim um π na frente para ficar mais bonito só, tá? π RG. Ó, a área lateral é πRG. Isso aí está correto a explicação. Aqui está da maneira correta de deduzir a área lateral de um cone. Mas eu pergunto para vocês, e a hora que precisar e tu não lembrar que a área lateral é πRG? Tu vai deduzir tudo isso na prova? Não, né? Então agora um segredo que a gente vai ter aqui, tá? Um segredo nosso. Eu vou colocar, vocês vão aprender. E eu vou apagar porque não pode ficar registrado na minha aula, não vai ficar registrado aí no livro, tá? Como achar essa área lateral de uma maneira muito rápida. Eu vou mentir para vocês e vocês vão acreditar, tá? Pessoal, esta área lateral aqui, ó, presta atenção, que tem esta medida aqui, ó, aqui é G, não é? Aqui é G, se pegar aqui no meio aqui também é G, concorda comigo? Porque é o raio desse setor circular, beleza? Ele tem como base aqui, ó, 2πr, 2πr. Agora que vem a mentira, e vocês acreditem. Qual figura geométrica mais parecida com isso aí? Triângulo. Qual é a área de um triângulo? Pessoal, tem que apagar isso aqui, tá? A área é base vezes a altura dividida por 2. Qual é a base que eu tenho? 2πr. Qual é a altura? G dividido por 2. A área vai ser πRG. Tranquilos? Como é uma mentira, a gente apaga. Olhem de novo. Última vez. Tá? Bah, não lembro da área lateral do cone. Ah, vou fazer como se fosse um triângulo. Base vezes a altura dividida por 2, pum, vai achar a área lateral. Beleza? Posso apagar? Tá? Apagando aqui. Isso aqui, ó. Bom, aqui não deixou vestígio nenhum que eu considerei que era um triângulo, tá? Beleza? Tá, vai dar certo. Bom, agora que eu sei a área lateral, eu sei que a área total, tá? Eu só vou botar essa área lateral mais alta aqui, ó. A área lateral é πRG. Quem tem facilidade de decorar, põe a área lateral é π Rio Grande, né? RG, né? Tá? Pessoal, apaguei daqui. A área total. Pessoal, a área total do cone é a área da base mais a área lateral. Ah, mas antes era 2 vezes a área da base aqui, ó. 2 vezes a área da base. Aqui não é, porque aqui só tem uma base.
E no cilindro tem duas bases, tá? Então a área total vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, mais πrg, que é a área lateral. Eu tenho a área total. Como falei para vocês, nos livros vai botar o πr em evidência aqui, não precisa, porque você tem que saber de onde é que saem as coisas, tá? Tranquilos? E o volume? Ah, agora pegou. Pessoal, preste atenção agora. Qual é o volume do cone, tá? Área da base vezes altura, isto aqui é o volume do cilindro, certo? Que tu pega lá o CD, que é a área da base, e faz o empilhamento, vezes a altura, perfeito? Só que preste atenção aqui, ó. Se o cilindro, olha só, para a gente poder entender o que vai acontecer. Se o cilindro é a área da base vezes a altura, ó, se o cilindro é a área da base vezes a altura, se eu colocar aqui um cone com a mesma base, ele vai ser isso aqui, ó. Você não concorda que esse volume aqui, ele é menor do que o do cilindro? Sobrou volume aqui do lado. Concorda comigo ou não? Tá? Então, vamos imaginar um cilindro e um cone com a mesma base. Se eu virar esse cone de cabeça para baixo, ele fica equivalente a uma casquinha de sorvete, certo? Então, se eu tiver uma casquinha de sorvete, consequentemente a casquinha de sorvete tem uma boca que é circular, que seria a área da base. Tu vai imaginar um cilindro com aquela mesma área da base. Se eu encher a casquinha de água e colocar dentro desse cilindro, não vai encher o cilindro. Concorda comigo ou não? Que o volume é menor, tá? Enche 1/3. Então eu tenho que encher 3 cones para encher um cilindro. 3 cones para encher um cilindro. Então o volume do cone é 3 vezes menor a do cilindro. Então, como é 3 vezes menor, eu vou dividir por 3, porque a área da base vezes a altura é o volume do cilindro. Divide por 3, eu tenho o volume do cone. Eu tenho o volume do cone, tá? Bom, aqui chega um ponto que a gente vai memorizar da seguinte maneira. Os volumes, quando são lineares, é a área da base vezes a altura. O prisma, o cilindro, e quando eles fecham, vai ser dividido por 3. Quando tem ponto, é dividido por 3. Na realidade, quando tem vértice, seria o nome técnico, né? É dividido por 3. Seria o cone e as pirâmides. O volume divide por 3, tá? Isso é importante, porque eu jogo aberto com vocês, tá? Se eu errei um exercício, que era de pirâmide, eu acho que era. Errei um exercício. Falei, pô, mas era de um simulado. Errei o exercício. Falei, pô, onde é que eu errei? Fiz os cálculos, falei assim, pô, dava fração, os números estranhos, né? Falei, onde é que está o erro? Daí fiz de novo, errei de novo. Porque quando tu erra é um horror, né? Tu vai fazer e chega no mesmo cálculo. Daqui a pouco eu dei uma paradinha, olhei e falei assim, porra, é pirâmide, não dividi por 3. Fiz a área da base vezes a altura, daí deu tudo errado, tá? Então o que acontece aqui? No caso do cone, quando é bicudo, da pirâmide que a gente vai ver na segunda-feira, a gente vai ter aqui, ó, divide por 3. Então, o volume vai ser a área da base, é πr ao quadrado, vezes a altura, dividida por 3, tá? Então, aqui a gente fecha outra partezinha aí, deixa vocês tirarem foto. Estamos indo mais ou menos no mesmo esquema, né? Agora vamos ver cilindro equilátero e cone equilátero. Depois os troncos e acabamos a teoria. Para fazer exercício disso é muito bom, tá? É muito bom e cai muito no Enem, tá? Com a aula passada e a aula de hoje, a gente cerca quase todas as questões de geometria espacial do Enem, tá? Assim, ó, um percentual muito alto das questões do Enem, tá bem? Posso apagar? Vamos lá. Não dá para dar bobeira, senão não dá para ver tudo. Temos que ver tudo hoje. Pessoal, agora a gente vai ter o cilindro equilátero e o cone equilátero. Pessoal, o que é equilátero? A palavra equilátero, equi igual, látero lados.
Lados iguais. Daí tu pensa assim, pô, o troço é redondo, como é que vai ter lados iguais? Tá? Então vamos se apegar nas palavras aqui, ó. Tá? Então a gente vai ver aqui o cilindro, ó, cilindro equilátero, equilátero, e o cone equilátero. Tá? Beleza? Tranquilos? Pessoal, antes de entrar no cilindro equilátero e o cone equilátero, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é um corte transversal e um corte longitudinal, tá? Pessoal, com as minhas palavras, desculpe a simplicidade. Corte transversal, cortar salame. Transversal. O comprimento é aqui, tu corta perpendicular. Isso é corte transversal. Corte longitudinal. Corte longitudinal. A salsicha tu pode cortar transversal, que é em rodelas, como longitudinal, no dia do cachorro quente. Tá? Entenderam o que é corte longitudinal? Longitudinal tu pensa no longo. Longitudinal. E transversal é perpendicular. Beleza? Tá? A gente vai fazer aqui um corte longitudinal no cilindro. Antes de falar em cilindro equilátero, vamos pegar um cilindro qualquer, tá? Depois a gente vai falar no equilátero, tá? Então, se eu tenho um cilindro aqui, ó, imagina um cilindro, pessoal, imagina um cilindro maciço de madeira. Conseguiram imaginar um cilindro maciço de madeira? Beleza? Eu vou fazer um corte longitudinal, tá? Se ele é de madeira, maciço, quando eu cortei ele de maneira longitudinal com serrote, vai ficar a marca dos dentes do serrote no corte, tá? Então ficaria algo desse tipo assim, ó. Vê se você consegue entender. Eu cortaria ele aqui, ó, no longitudinal, e aqui sairia os dentes da serra que eu cortei. Conseguiram imaginar isso ou não? Tranquilos? Tá? O que acontece? Aqui eu tenho o raio, que é da circunferência lá de baixo. Então isso aqui seria o diâmetro, ou 2 vezes o raio, concorda comigo ou não? E aqui seria a altura, tá? O pessoal chama isso aqui de seção meridional. Só o retângulozinho? É o retângulo, tá? Mas o nome não interessa. Isso, que figura geométrica é essa aqui? É um retângulo. Retângulo. Concorda comigo ou não? Certo? Mas o retângulo, ele não é equilátero. Por quê? Não tem os lados iguais, certo? Então, para ser um cilindro equilátero, quando cortar ele, pessoal, quando cortar ele, o que vai acontecer aqui? Essa seção aqui, ó, vai ser um quadrado. Pessoal, olha aqui, essa seção aqui do corte vai ser um quadrado. Quando for um quadrado é equilátero, quadrado. Por quê? Porque no quadrado um lado é igual ao outro lado, certo? Altura e base são iguais. Se aqui é 2R, ó, se aqui é 2R, eu vou ter o cilindro equilátero quando a altura for igual a 2R, porque daí forma um quadrado. Perfeito? Entenderam isso ou não? Tá? O cone vai seguir o mesmo raciocínio. A gente vai pegar um cone qualquer. Olha só, se eu pegar um cone qualquer, peguei um cone qualquer. Aqui, ó. Pessoal, o cone qualquer aqui. Se eu cortar ele de maneira longitudinal, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Cortei aqui, ó. Se ele é maciço de madeira, por exemplo, vai aparecer os dentes da serra aqui, ó. Se o cone é reto, tá? Eu vou ter que essa geratriz é igual a essa aqui. Eu vou ter aqui um triângulo isósceles. Por quê? Porque eu tenho esse lado congruente a esse, beleza? A base aqui desse triângulo isósceles vale 2 vezes o raio, 2R. Aqui vale a geratriz e aqui a geratriz. Beleza? Tranquilos? Só que ele não é equilátero. Por quê?
porque esse lado é igual a esse, mas é diferente desse. Eu forcei fazer ele bem comprido. Para ser um cone equilátero, o que tem que acontecer com o corte aqui? Tem que ser um triângulo equilátero, tá? Então, para ele ser equilátero, quando eu cortar esse cone, pessoal, quando eu cortar o cone aqui, ó, olha só o que tem que acontecer aqui, ó. Aqui eu tenho a geratriz, aqui eu tenho a geratriz e aqui eu tenho 2R. Quanto é que tem que ser o valor da geratriz para ser um cone equilátero? 2R, ó, porque daí aqui é 2R, daí ficou os três lados iguais. Daí aqui eu vou ter, né, nesse corte aqui, eu vou ter um triângulo equilátero. Quando der um triângulo equilátero, eu vou ter aqui um triângulo equilátero no corte, tá? Uma coisa que me marcou bastante foi matemática aplicada, era o nome da disciplina, tá? A gente viu os cálculos na engenharia, fez engenharia, né? Vimos lá cálculo 1, 2, 3, cálculo numérico, tal coisa, e tinha matemática aplicada, que era justamente tentar nos mostrar a parte prática, né? Daí o professor da época, falando em cilindro, né? E ele nos falou que na indústria, quando se quer ter o mesmo volume com menor área possível para a economia, imagina na indústria fazer lata. Uma lata, fazer um pouquinho maior, é pouca diferença. Na indústria é um monte de diferença. Então, na época, o professor falou assim, para se ter o mesmo volume e se ter menor material possível para fazer essas latas, o diâmetro dela tem que ser igual à altura, ou seja, um cilindro equilátero. Daí na época eu pensei assim, o cara tem razão, tu vai ver a altura de uma lata de ervilha, é praticamente o diâmetro da lata de ervilha. Tu vai lá no milho, a altura da lata de milho também é muito parecido com o diâmetro da lata de milho. E na época, como eu falei para vocês, o óleo era em lata. E eu questionei o professor. Sabe quando tu fala na hora errada, né? Eu questionei o professor, eu falei assim, tá, mas e a lata de óleo? Pô, lata de óleo gasta um monte de material, né? E por quê? Ela era para ser um pouquinho mais larga e mais baixa, para ter essa relação conforme a teoria que nos passou. Daí o professor olhou para mim e falou assim, daí tu tem que usar as duas mãos para usar a lata de óleo. Então a lata de óleo ela é limitada pelo formato básico da mão de segurar. Tá? Isso aqui é um formato que eu chamo formato Lego, formato Playmobil, vocês conhecem esses brinquedos, né? De encaixe, né? Então nós encaixamos, tu pode ver uma lata, uma garrafa do óleo lá, é mais ou menos o mesmo diâmetro do que uma caneca, né? Às vezes a caneca é um pouco maior, a gente se sente até meio desconfortável, por isso que ela tem um dos motivos que tem a alça, né? Mas não pode passar muito disso. Então, no meu raciocínio, para a economia, tinha que ser mais baixo e mais largo. Daí ia ter que usar a lata de óleo com as duas mãos, porque não ia encaixar na mão, né? Tá? Então, ali tinha um limitante. Mas sempre é isso, que nem eu comentei esses dias, né? Lá que o cara queria fazer o quarto quadrado, porque tinha menos perímetro, para gastar menos rodapé. Daí, no quarto quadrado, se a área é muito pequena, não, ou tu põe um guarda-roupa ou uma cama, tu escolhe. Então, por isso que os quartos são retangulares, por comodidade. Então, tem a questão prática também, mas a gente estuda na matemática as questões de limite, de ser mais barato, né? Coisa e tal. Bom, essa parte foi. Eu acho que agora vamos para os cones, tá? Aqui eu coloquei aqui, né, do equilátero aqui, né? Se abrir ele, dá 180 graus lá, tá? Da meia circunferência, né? O ângulo, tá? Isso aí não é tão importante. Vamos para os troncos. Tronco de cilindro, tronco de cilindro. Estamos acabando a teoria, está indo legal. E tronco de cone, tronco de cone. Tá, acho que uns 2 anos atrás aí caiu um tronco de cone na prova do Enem que era uma xícara. Tá? Dá para fazer por aproximação ali, né? Fazer uma média das bases ali é uma questão que dá para a gente fugir, tá? Bom, provavelmente vocês nunca ouviram falar em tronco de cilindro, somente no tronco de cone, tá? Ninguém dá tronco de cilindro, eu dou tronco de cilindro. Quem é que está certo? São eles que não dão.
Eu dou para fazer esse paralelo que eu estou fazendo do cilindro com o cone. Então isso aqui, se cair, só nós vamos acertar, tá? Ninguém vê aqui o tronco de cilindro, eu acredito, tá? Mas eu vou mostrar para vocês para a gente fazer esse paralelo aqui. O tronco de cone, sim, e a gente vai ocupar bastante espaço. O que é o tronco de cone? Pessoal, aqui, ó, eu vou ter um cone tradicional, vamos fazer um cone grande aqui, ó, para vocês entenderem. Ó, preste bem atenção aqui, ó. Ó, eu vou ter o tronco, o cone tradicional. Pessoal, para ser o tronco de cone, eu vou tirar um pedaço do cone, consequentemente eu vou tirar um cone menor de cima dele. Para isso eu tenho que fazer o corte paralelo com a base, não pode ser atravessado. Tem que ser paralelo com a base para mim ficar com a seção transversal ali, uma circunferência, senão fica uma elipse, tá? Então eu tenho o plano da base aqui. Aqui eu vou ter, olha aqui, aqui eu tenho o eixo do cilindro, ó. Aqui eu tenho o eixo do cone. Aqui eu tenho o raio. E quando eu cortar aqui em cima, ó, presta atenção, tem que ser paralelo. Pessoal, paralelo com a parte de baixo, certo? Então aqui, ó, aqui eu vou ter um raio pequeno. Eu vou pontilhar aqui, ó, mas existe um cone imaginário aqui em cima, se eu prolongar. Perfeito? Tranquilos? Bom, eu chamei de R grande o raio grande e R pequeno o raio pequeno, tá? Eu posso dizer que a altura desse cone que eu cortei fora na parte de cima, eu posso dizer que é um H minúsculo, porque é o cone pequeno. Da mesma maneira que o cone grandão, isso aqui é um H maiúsculo, beleza? Tranquilos? Eu posso dizer no cone pequeno que a geratriz é G minúsculo, e a geratriz do cone grande é um G maiúsculo. Pessoal, observe que todas estas grandezas, raio, geratriz, altura, são lineares. Por exemplo, se a gente está trabalhando com metro, tá? Um tronco de cone em metro, o raio vai ser em metro, tudo linear, certo? Então, o que acontece? Se o raio é 5 vezes maior que o raio pequeno, a altura grande é 5 vezes maior que a altura pequena. A geratriz grande é 5 vezes a altura da geratriz pequena. Essas razões que eu estou fazendo vai dar uma proporção, tá? No caso aí eu usei o exemplo como 5, que seria a constante de proporcionalidade. Então eu posso dizer que o raio grande está para o raio pequeno, assim como a altura grande está para a altura pequena, assim como a geratriz grande está para a geratriz pequena. Posso fazer essa relação? Posso. A relação é a mesma, tá? Na prática é isso aí. Se eu divido uma pela outra, deu 2, ó, essa aqui é o dobro dessa. Isso vai ser o dobro dessa. Então, se o raio da parte de baixo é o dobro do raio da parte de cima, a altura do cone inteiro seria o dobro da altura do cone que eu tirei. Beleza? Tranquilos? Agora, eu não posso relacionar essas grandezas que são lineares com o volume. Daí dá problema, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem clássico, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Pessoal, isso aqui se cair... Vocês falam muito em TRI, né? Ó, imagina um cone de cabeça para baixo no formato de uma casquinha de sorvete, para a gente poder imaginar melhor. E ele tem uma altura, né? Ele tem uma altura aqui, eu vou colocar aqui uma altura de 20 centímetros, certo? Tem uma altura de 20 centímetros. E aqui eu vou botar metade da altura, 10 centímetros, tá? Vamos supor que o volume que cabe nessa casquinha aqui, o volume, deixa eu ver aqui, o volume é 64 centímetros cúbicos. Qual é o volume de líquido que eu tenho aqui dentro? Qual é o volume que eu tenho aqui, ó? Qual é o volume de líquido? Olha só, eu tenho, entenderam o problema, né? Um cone que cabe 64 centímetros cúbicos e eu encho ele até a metade. Quanto de líquido eu tenho ali?
O aluno que não estudou nada, ele vai pensar assim, tá, encheu até metade, tem a metade, 32. Agora, para pensar um pouquinho, lá em cima não é mais largo? Não é mais largo? Não cabe mais do que embaixo? Então não é a metade. Eu marcaria se tivesse que chutar abaixo da metade, concorda comigo ou não? Tá? Qual é a relação que existe? Presta atenção. Observe que a altura grande, olha só, a altura grande está para a altura pequena, assim como, chama assim, ó, volume grande está para o volume pequeno, que é o volume do líquido, botar volume pequeno. Esta razão está errada. Por quê? Porque eu fiz uma razão de coisas lineares e eu estou comparando com razões de coisas volumétricas. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a razão que é linear, elevar ao cubo, para mim poder comparar com uma razão em volume. Lembra que a gente fez isso em áreas lá na geometria plana? Não podia comparar a altura dos triângulos com suas áreas, porque a razão que estava entre as alturas dava ao quadrado na área, consequentemente no volume dá ao cubo, certo? Então olha só quanto é que tem aqui, ó. A altura maior é 20, a altura menor é 10, aqui vai dar 2, né? Ao cubo é igual ao volume grande, que é 64, e o volume pequeno é o volume do líquido. 2 por 1 dá 2, 2 elevado ao cubo dá 8, 8 vezes o volume do líquido passa multiplicando. Líquido é igual a 64, o volume do líquido vai ser 64 dividido por 8, vai dar 8 centímetros cúbicos. Aqui tem 8 centímetros cúbicos, certo? Quantas vezes menos? 8 vezes menos, tá? É a metade da altura, 8 vezes menos. Pessoal, se fosse 1/3 da altura, quantas vezes menos ia dar? A relação daria 3, né? 3 elevado ao cubo, porque são 3 dimensões. 3 ao cubo vai dar 3 vezes 3, 9, 27 vezes menor o volume. Beleza? Tá? Então, linear não se compara com volumétrico. Tem uma questão do Enem, acho que do último ano, o pessoal errou. Erraram em massa, né? Era uma receita para fazer um bolinho em forma de esfera, tá? Era para fazer 50 bolinhos. Eu acho que eu sei até os valores. 50 bolinhos, tá? E a pessoa queria fazer 150. Daí tu já sabe que tem que usar 3 vezes mais massa, né? 3 vezes mais massa. 50 bolinhos, tu vai fazer 150, 3 vezes. Mas se fosse do mesmo tamanho, certo? Mas ele queria, se eu não me engano, era dobrar o diâmetro do bolinho. Dobrar o diâmetro do bolinho. A maioria fez o seguinte, 50 para 150, 3 vezes mais. Vai dobrar o volume, 3 vezes 2, 6. Marcaram 6. Erraram. Por quê? Porque vocês não fizeram o bolinho 2 vezes maior, vocês só esticaram ele. Fizeram um croquete. Claro que vocês pegaram e multiplicaram por 2 só uma dimensão. Tem que multiplicar uma dimensão, a outra dimensão e a terceira dimensão. Por isso que é 2 ao cubo. Então multiplicava por 3, que era de 50 para 150 bolinhos, acho que era esse valor que a gente fez a prova, né? Eu me lembro mais ou menos. Depois multiplicava por 2 dava 6, multiplicava por 2 dava 12, multiplicava por 2 dava 24, se eu não me engano era isso. Olha o tempo para fazer essa questão se tu conseguir visualizar a geometria espacial. Tá? Dá para equacionar? Dá, fazer um cálculo grande, talvez vocês achem na internet um cálculo grande, mas dá para fazer assim, tá? Tranquilos? Então vamos ver aqui, ó. Pessoal, como calcular agora, tá? Já que a gente já sabe, se eu envolver os volumes, se eu envolver o volume do cone grande com cone pequeno, ó, volume do cone grande pelo volume do cone pequeno, eu tenho que fazer, pode ser qualquer um deles, tá? Eu vou pegar o R grande sobre o R pequeno, como aqui é linear, a parte linear eu tenho que elevar ao cubo, senão dá errado, beleza? Tá? Pessoal, pena a gente não conseguir ver a matéria até o final e voltar de trás para frente, porque aquela dificuldade lá das razões que a gente teve lá no início do ano, hoje tu já vai ter muito mais visão. Tá? Então olha só o que vai acontecer aqui. Como calcular o volume do tronco de cone? Volume do tronco de cone. Tem duas maneiras. A nossa região aqui prevalece uma maneira de calcular o tronco de cone que aparentemente parece ser mais fácil. Aparentemente.
Olha como parece ser bem mais fácil. Eu quero saber o tronco de cone, que é só essa parte baixa. Eu fiz pontilhado aqui, mas agora não é mais pontilhado, porque eu cortei, ó. Olha só. Olha como eu deixei o tronco de cilindro de lado aqui. Isso aqui é 1 minuto depois, tá? E não nos interessa tanto. Pessoal, eu quero saber esse volume aqui, ó, que era a caneca de cabeça para baixo, lá que caiu no Enem uns 2 anos atrás. Pessoal, observe o seguinte, se tu pegar o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno, tu tirou. Não vai te dar o volume do tronco de cone? Provavelmente muitos aprenderam dessa maneira, tá? Pega o volume do cone grande, que é todo ele, menos o volume do cone pequeno. Como é que se faz isso? Volume do tronco de cone. Quanto é que é o volume do cone grande? Área da base, que é πrzão, ó, πrzão ao quadrado, vezes Hzão ao quadrado, dividido por 3, porque é cone, não se esqueçam, menos o volume do cone pequeno, πrzinho ao quadrado, vezes a altura pequena dividida por 3. Nesse momento o aluno se apaixona. Pá, beleza, aprendi. Muito fácil. Só que eles não te dão essas alturas aqui. Então o que o aluno tem que fazer? Tem que fazer aqui triângulo semelhante aqui dentro. Não é difícil, mas dá um certo trabalho. Provavelmente vocês já fizeram isso, tá? Porque na realidade tu quer esse volume aqui, mas ele não vai te dar essa altura aqui, vai te dar alturas lá de fora, lá vai te dar um raio, não vai te dar outro, vai ser uma confusão, certo? E tem uma fórmula pronta, que daí qual é a dificuldade? Memorizar a fórmula, certo? Daí tu vê resoluções lá de São Paulo, de Minas, dos exercícios, o cara, pô, botou a fórmula grande lá, os caras resolveram numa linha. E a gente lá fazendo semelhança de triângulo lá dentro, tá? Qual é a dificuldade? Lembrar da fórmula. Então aí entra a minha missão, fazer vocês lembrarem da fórmula. Olha só como é que eu vou calcular o volume do tronco de cone. Pessoal, a fórmula é grande, mas não tem problema nenhum, tá? Eu só vou lembrar vocês que um cone normal, eu vou botar aqui, ó, um cone normal. Qual é o volume do cone normal? Aqui tem o raio e tem a altura. Olha só, o volume é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, não é isso? Beleza? Tranquilos? Pessoal, o que mudou? Esse raio aqui era um só. Agora eu tenho 2 raios, um grande e um pequeno. Então vamos esquecer por um momento esse raio ao quadrado, tá? Então eu só vou copiar aqui, ó, πh sobre 3. πh sobre 3. Pessoal, que altura é? É que ele vai me dar. Porque essa fórmula não vai te dar essa parte de cima. Então a altura vai ser essa aqui, que eu vou chamar altura, ó, altura do tronco de cone. Então altura do tronco de cone. Pegar o esquema, que é a mesma fórmula, π, altura do tronco de cone dividido por 3. Qual é o problema? O raio está variando aqui, ó, sai de R e cai Rzinho. Como é R ao quadrado, eu tenho que multiplicar 2 raios para dar R ao quadrado, concorda comigo? A gente só vai combinar eles. Olha só, pode ser o R grande ao quadrado, pode ser o R pequeno ao quadrado e pode ser um raio vezes outro raio. Qualquer um deles dá o raio ao quadrado. Está aí a fórmula. Essa é a fórmula. Eu tirei o raio e no lugar do raio, como é ao quadrado, eu faço esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais um vezes o outro, que também dá um raio ao quadrado. E aqui é a fórmula que mata o exercício de uma vez só. Beleza? Tranquilos? Agora, o tronco de cilindro, como eu falei, ninguém põe no material, tá? Se eu acabasse a aula aqui, tava beleza, tá? O Enem é meio maluco, né? Daqui a pouco vem um tronco de cilindro, tá? Mas nunca veio, tá? O que é o tronco de cilindro? Presta atenção, ó. Aqui eu tenho um cilindro. Tem um cilindro aqui, beleza? Esse é o cilindro normal, tá? Aqui eu tenho o raio aqui embaixo. Tem o raio do cilindro, beleza? O que acontece aqui? Aqui, para mim fazer o tronco do cone, eu tenho que cortar de maneira que seja perpendicular à base. Se eu cortar aqui de maneira, eu falei perpendicular, paralelo, né? Eu tenho que fazer o corte de maneira paralelo à base. Se eu fizer no cilindro um corte paralelo à base, continua sendo um cilindro. Não tem sentido, né?
Então é considerado tronco de cilindro quando o corte não é paralelo, ele é atravessado. Então vamos supor que eu corte assim, ó, para vocês poderem entender. Ó, vê se vocês entendem aqui o corte. Fiz o corte. Quando eu fizer o corte desta maneira aqui, ó, fiz o corte atravessado. Qual é o problema que eu criei? Aqui eu tenho uma altura diferente de uma altura aqui. Concorda comigo ou não? Só que no cilindro reto, a altura e geratriz tem o mesmo valor. Concorda comigo ou não? Então aqui a gente chama de geratriz máxima e aqui eu chamo de geratriz mínima. Beleza? Qual é o volume? Qual é o volume do tronco do cilindro? Vamos pensar na forma do cilindro. Qual é a forma do cilindro? Área da base vezes a altura. Concorda comigo ou não? Área da base é πr ao quadrado. Ó. πr ao quadrado. Área da base vezes a altura. Quando eu cortei atravessado, eu destruí a minha altura. Eu tenho duas alturas diferentes. Daí o que eu vou fazer? Usar a média. Tá? Que é o que o pessoal lá na prova do Enem fizeram lá. E como é faixa de respostas ali, o cara consegue fazer. Se o cara que fez a questão pensasse mais naquela da xícara lá, ele conseguiria esnucar vocês para usar aquela fórmula ali. Aquela questão a gente consegue fugir, tá? Mas olha só, aqui não, aqui é oficial. Eu vou fazer a média. Por que vale ó, a geratriz máxima mais a geratriz mínima dividida por 2? Deu aqui o volume do tronco do cilindro. Pessoal, a média vai dar aqui, ó, só para vocês entenderem, aqui é o centro, tá? O centro está aqui e o centro está aqui, beleza? A média seria isso aqui, ó. Esse volume que sobrou aqui, ele vai preencher esse volume que está faltando aqui, tá? Como se eu cortasse aqui e virasse ao contrário aqui. Daí fica um cilindro mais baixinho. E qual vai ser essa altura? A altura vai dar entre o G mínimo e o G máximo, ou seja, a média aritmética dos dois. Beleza? Tranquilos? Conseguiram visualizar que é quase a mesma coisa os dois?